Bom dia a todos. Retomamos a nossa aula de processo penal 1, onde, última aula, nós falamos sobre a legitimidade ativa para você promover a execução ex delito, ou seja, com o título que é a sentença penal condenatória transitada e julgada. Você teria, então, um título líquido e certo. Na parte que foi fixado os danos mínimos, você teria o título perfeito, líquido, certo e exigível. E na parte que não tem liquidez, necessariamente você deveria fazer, então, o processo de liquidação de sentença. Certo? Nos termos do artigo 387, o juiz é obrigado a fixar os danos mínimos a título de reparação na sentença condenatória. Então, as pessoas legitimadas são o cônjuge, ascendente, descendente, irmão, ou os herdeiros de maneira geral. Né? E falamos do artigo 68 do Código de Processo Penal, onde o Ministério Público só teria legitimidade, nos termos do entendimento do STF, nos estados em que não foi instituída a Defensoria Pública. Tá? Porque nos estados que já existe a Defensoria Pública, mesmo o ofendido ou seu representante legal sendo pessoa pobre, nos termos do artigo 32 do Código de Processo Penal, o Ministério Público carece de legitimidade diante do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que interpretou essa questão da legitimidade ativa do artigo 68 e, no sentido, assim determinou que somente ele terá legitimidade nos casos, nos estados onde não houver defensoria pública. Tudo bem? Então, nesse sentido, acredito que não tenha ficado nenhuma dúvida. Então, nós vamos falar agora da legitimidade passiva. Quem pode responder à ação de execução? Então, quem figurará no polo passivo da execução ex delito? Ou seja, uma execução cujo título foi formado no processo penal, né? E nós sabemos, nos termos do artigo 515, sexto, né, que a sentença penal condenatória transitada no Código de Processo Civil, transitada em julgado, é título executivo judicial, portanto, necessário se faz pelo sistema da independência, ainda que sofra alguma mitigação, deve ser promovida no civil, né, e não no criminal, né, respeitando as regras do processo civil, certo? Então vamos lá, para que vocês entendam melhor essa questão, eu vou passar um exemplo para vocês e quero que vocês entendam. Esse exemplo é um exemplo que eu sempre dou e o pessoal tem maior facilidade para entender esse exemplo, né? Vamos imaginar da seguinte forma: sujeito trabalhador de uma empresa, trabalha com entregas, né? Então ele tem um vínculo empregatício com essa empresa, ele é empregado, motorista, né? E ele sai para fazer entrega e uma negligência cometida por ele, ele vem atropelar uma pessoa e essa pessoa veio a óbito. Tá? Então ele cometeu o homicídio culposo, certo? O motorista. Existe todo um nexo de causalidade entre o empregador e a atividade típica do seu funcionário, que é o seu motorista. Então, nesse caso, conforme vocês já estudaram, as regras, né, do Código Civil determinam que esta responsabilidade ela é objetiva, não é isso? Em relação ao empregador para com o empregado. Da mesma forma, a responsabilidade por ação do Estado em relação aos seus agentes, né, ela é responsabilidade objetiva. Então,
provando o nexo causal da ação, né, e o resultado praticado pelo agente público, surge então a hipótese do Estado ter que indenizar, né, quem sofreu prejuízo por ato do agente do Estado. E ele depois, através de uma ação regressiva, ele busca aí contra o seu funcionário responsabilizá-lo. E aí, nesse caso, deverá provar pelo menos a culpa do funcionário, né? Então, portanto, aí a responsabilidade do Estado para com o funcionário, ela é subjetiva. Certo? Então, em relação ao motorista o empregador, que é o dono da empresa, a responsabilidade é objetiva, ok? E o motorista, então, negligentemente matou uma pessoa, certo? O processo penal tramitou normalmente, né? O motorista foi condenado no processo penal, então foi proferida uma sentença condenatória, e nós já estudamos que um dos efeitos principais da sentença condenatória disposto no artigo 91, inciso 1 do Código Penal, é tornar certa a obrigação de reparar o dano causado pelo crime. Né? E o homicídio nós verificamos lá no artigo 948 do novo Código Civil 2002, né? Quais as questões que devem ser indenizadas, certo? Por ato criminoso, né, por negligência do motorista na condução daquele veículo de que estava fazendo entrega em nome da empresa. Sempre fiz isso porque há que se distinguir. Por exemplo, um motorista é funcionário da empresa, ele vai lá um dia à noite, estoura o portão da empresa, furta um carro lá da empresa e sai dirigindo loucamente aí pela rua. O dono da empresa não pode ser responsabilizado, porque o dono da empresa foi vítima de um crime. Então, nesse caso, não há um nexo causal a imputar a responsabilidade objetiva do dono da empresa, certo? Por isso que eu repeti bastante essa questão do nexo causal da relação legal lícita de emprego. Tudo bem. O motorista foi condenado, tá? Transitou em julgado a sentença condenatória. Só que tem um detalhe: o motorista é pobre, o motorista não tem bens algum para indenizar a viúva, os filhos ou parentes do falecido. Já a empresa possui grandes ativos, patrimônio, e, portanto, ela tem bens passíveis a indenizar pelo dano que seu funcionário praticou a terceiro. Bom, se a responsabilidade dela é objetiva, ela deve indenizar independentemente de culpa, né? Então, a responsabilidade é objetiva e ela é rica, tem bens. Então, se vocês fossem contratados pela viúva do morto, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, né? Então tem um título executivo judicial. Vamos imaginar que o juiz fixou um valor que vocês entendem devido. Ele fixou, foi feita a prova no processo penal, e o juiz fixou lá 100 mil a título de reparação de danos mínimos, né? E a parte concorda com esse valor como sendo um valor correto para reparar o dano, não pretende um valor a mais, porque aí teria que fazer o processo de liquidação de sentença, mas ainda que tivesse, esses 100 mil ele tem já, ele forma o título executivo, que é a liquidez, a certeza e a exigibilidade. Não é verdade? Então o título está perfeito. Aí eu pergunto a vocês então, a viúva procura vocês, para vocês tomarem as providências
no âmbito do processo civil, né, visando a expropriação de bens ou o recebimento, né, caso haja um pagamento voluntário, né, ou se não, as expropriações de bens do responsável por aquele fato. Né? O que vocês fariam então? Vamos lá. Todo mundo prestando atenção, entendeu o exemplo? Quem não entendeu o exemplo, estamos aí com 16 alunos em sala de aula. Quem não entendeu o exemplo não vai adiantar nada, vai ficar perdido aí em relação ao que eu estou dizendo. Então é necessário que tenham entendido o exemplo. Alguém, porventura, não entendeu o exemplo? Se for o caso, sem problema algum, eu repito novamente o exemplo. Tudo bem? Então presumo que todos entenderam o exemplo. Tá? Então, a partir daí, quem poderia responder? O que vocês fariam? O que vocês falariam para a viúva? O que vocês iriam fazer? Vamos lá? Ah, você ia falar isso para a cliente, ela não ia entender nada. Eu queria falar o que você ia fazer para ela. Você como advogada, né? Você já estudar processo civil. O que você ia falar para ela? O que você ia fazer? Porque ela quer receber o valor. Ela não vai entender isso que você está falando para ela. Então ela quer saber na prática, ó, o que você vai fazer para me receber esse dinheiro aí? Qual é a providência jurídica que você irá tomar? Ah, mas aí você tem um título executivo judicial. Se você entra com ação ordinária, você não seria carecedora de ação, já que você está querendo formar um título e você já tem o título? Não. Acho que ela pode contestar. Se ela embargar a execução, ela não pode oferecer os embargos de execução? Tá, tá, mas tudo bem. No civil, se você entra com execução penal contra ela, ela não poderá fazer as defesas que é embargar a execução? Sim, então tá. Quem mais? Alguém concorda ou discorda disso? Quem discorda, por quê? Quem concorda, só fala, ó, concordo, acho que está correto, é isso mesmo. Vamos lá. A chance da gente fixar esse entendimento que eu falei para você, que é para vocês, que é uma das partes mais importantes da execução ex-delito, que é a legitimidade passiva. Vamos lá, pessoal. Eu sei que é segunda-feira, tá todo mundo meio não acordou ainda, nem eu não acordei ainda direito. Mas vamos lá. Quem pode manifestar? Vamos lá, pessoal. Concordo. Quem mais? Só é assim que a gente vai formando a convicção, né? É uma coisa que você não esquece. De repente, se você estiver equivocado, eu só peço que abra o microfone, porque às vezes no chat aqui a gente. O Carlos Roberto também concorda. Né? O Carlos Roberto concorda. Tá. Quem mais? Mais alguém? Ninguém? Nós estamos com. Não dá para ver aqui. 16 alunos.
Dois alunos falaram. Ninguém mais? É matéria que vocês estudaram, estão estudando, né, em processo civil, né? Acho que coincide aí a minha matéria com a matéria de processo civil. Já estudou, hein? Então motiva mais para me cobrar de vocês essa resposta. Mas tudo bem, se ninguém quer falar, mas pessoal, é importante isso. Abre o microfone, argumenta, está participando da aula, está se inteirando do assunto. Não tem essa de ficar com vergonha de fazer pergunta. Não, daqui a pouco eu vou precisar de vocês. Nós vamos, não sei se vocês estão sabendo, dia 31/5, nós vamos fazer uma live coordenada por mim, onde nós vamos fazer uma sessão simulada do julgamento do habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo. Nós vamos ter 8 alunos, 3 alunos vão ser desembargadores, que vão votar o habeas corpus, um vai ser o presidente, o outro vai compor a Câmara Criminal, e vamos ter 2 advogados de sustentação oral e um procurador de justiça. Esse é dia 31/5, será divulgado ainda na faculdade, mas deu esse estalo aí para programar essa atividade, meio de última hora, mas eu falei, mesmo na pandemia, nós não podemos ficar sem uma atividade de maior relevância no âmbito prático aqui para vocês. Então, daqui a pouco vocês estão lá nessa fase, né, no 9º período, e vocês serão o espelho da faculdade no que se refere à argumentação, à parte prática, né? Isso é muito importante, então, o aluno participar ativamente dessas questões de argumentação. Ainda que fale errado, ainda que tenha errado, mas faz parte do aprendizado. Ninguém é obrigado a acertar tudo. Né? Tudo bem? Estou falando demais, então vamos ao que interessa. Bom, pessoal, está correta a resposta da Rafaela no sentido da seguinte forma. A resposta é: execução ex delito só contra o autor do crime, contra ninguém mais, ponto final. Por quê? Porque justamente a empresa ela não participou da relação que fez a coisa julgada material lá no processo penal. Como que você pode executá-la onde a defesa em sede de embargos à execução ela é delimitada, ela é descrita pela lei quais os pontos que você pode impugnar. Então, se você executa a empresa e ela não participou do processo penal, ela sofreria um grande prejuízo na sua argumentação e na sua produção de prova ou meios de defesa. Então, contra a empresa, você tem 2 opções. O motorista é pobre. Mas eu vou entrar contra ele, de repente eu consigo. Tá, a opção que você tem, executa ele. Na prática não vai adiantar nada, você não tem bens, não vai adiantar. Mas se a empresa, que é a responsável civil, é rica, então, mesmo você tendo o título, você não tem o título contra ela, é contra o motorista. Você usa aquela documentação, que é a carta de sentença que formou o título, e parte com a ação de reparação de danos, uma ação de conhecimento contra a empresa. Porque na ação de conhecimento, a empresa pode alegar qualquer motivo de fato de direito, requerer a produção de prova, dizendo, olha, o motorista tinha sido demitido no dia anterior, aí ele veio à noite aqui, ele tinha a chave sem autorização, está aqui a filmagem. Tudo isso ela pode alegar lá em sede de ação de conhecimento. E se você executa o título contra ela, ela não teria essas possibilidades. Por isso que, contra o responsável civil, ação civil ex delito. Contra o autor do crime, execução ex delito. Certo? Então, muito importante essa questão da legitimidade passiva na execução. Alguns países, por exemplo, como Portugal,
salvo engano, é Espanha também, mas eu tenho certeza absoluta, é Portugal. Portugal, por exemplo, no processo penal lá que está responsabilizando o motorista, que poderá condenar ou absolver o motorista, a justiça criminal, ela chama o responsável civil para o processo criminal e dá oportunidade de defesa para o responsável civil no processo criminal. Aí, quando sair uma sentença lá, se for condenatória, você pode executar o responsável civil. Porque aí ele integrou aquela relação jurídica onde fez a coisa julgada material. Aí, portanto, você poderá executá-lo. Mas no Brasil, não. No Brasil não tem essa possibilidade. A partir do momento de se mudar a lei, se possibilitar isso, tudo bem. Resolvemos o problema. Você entra direto com a execução contra a empresa. Caso contrário, você deve necessariamente entrar com ação de conhecimento, mesmo tendo um título. Mas o título é contra o motorista. É contra o autor do crime. Quem praticou o homicídio foi o autor do crime. Foi o motorista, que foi negligente, matou alguém. Tá certo? Tudo bem? Alguém não entendeu? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Acho que o professor de processo civil deve ter, pelo menos, comentado essa questão de ação e execução ex delito, né? Tendo em vista a relevância disso para o campo da responsabilidade civil, né? Quando nós falamos de ação e execução. Tudo bem? Podemos prosseguir? Alguma pergunta? Não. Princípio que nós já estudamos aí, princípio da intranscendência. A ação penal só pode ser proposta contra o autor do crime. Tá? Só contra o autor do crime. Pois não. Bom dia, tudo bem? Tá, bom. Só te adiantando, a princípio já tem essa aula gravada lá no YouTube, mas será disponibilizado também a aula de hoje. Mas está sendo gravada aqui no Teams também, tá? Mas será disponibilizada no YouTube também, se ficar viável aqui a gravação. Por nada, à disposição. Mais alguém? Não? Então podemos caminhar? Bom, agora nós vamos iniciar então um novo estudo. Tá? Só repetindo mais uma vez, para quem chega agora ou não ouviu ainda, eu olho sempre à esquerda, porque eu estou gravando no celular. Então eu não olho aqui para a câmera do notebook, eu olho para a câmera do celular. E a imagem do celular fica melhor, né? Então eu gravo aqui pelo celular, tá bom? Por isso que eu olho sempre à minha esquerda, aliás, à esquerda assim, de vocês que estão me vendo de frente, tá? Bom, nós vamos falar agora de uma ação não de um tema não menos importante, que agora é ação, tá? Então vocês vão falar assim para mim a princípio, vocês iriam perguntar, professor, mas para que eu iria entrar com ação de reparação de danos, onde tem um crime, eu vou entrar com a reparação de danos? Se eu posso aguardar o julgamento definitivo do criminal, e aí, se o sujeito que cometeu o crime for condenado e transitar em julgado, a sentença penal condenatória faz coisa julgada no civil artigo 935 do Código Civil, né? E não se discutirá mais quem foi o autor do crime e se o crime existiu, e faz o título executivo judicial. Eu não precisaria entrar com ação de conhecimento para formar o título, se daqui a pouco vai sair o processo criminal à condenação e eu já terei o título. Por que então que eu entraria com ação
civil ex delito, uma ação de conhecimento que teve origem onde? No fato criminoso. Por que eu faria isso? Bom, em primeiro lugar, será que o processo criminal é rápido? O processo criminal é rápido? Vai julgar em 2, 3 meses? Porque se isso acontecer, não, tudo bem. Em determinadas situações eu posso até esperar. Né? Mas nós sabemos que um processo de homicídio ele pode demorar quanto? 7 anos, 8 anos, 10 anos, 11 anos, 15 anos, não sei. Depende, nós temos uma gama recursal muito grande e uma quantidade muito grande de processos nas instâncias extraordinárias, onde que demandam um tempo maior para ser julgado esses processos. Né? Então, pensando nisso, surge a seguinte indagação. Bom, professor, mas o sujeito cometeu um crime. Ele foi preso em flagrante. Não é porque ele foi em flagrante que ele preso em flagrante que tem a certeza que ele cometeu o crime. Senão já poderia julgar ele e condenar sem contraditória pela defesa. Se você presumir que ele foi preso em flagrante, é a certeza da culpabilidade dele. Nada disso. Flagrante é aquelas hipóteses que o legislador fez a previsão lá no artigo 302 e só nada mais que isso. Né? Aí, por isso que tem que ter uma investigação. Tá? Mas a partir do momento que surge indícios de autoria e materialidade sobre o autor do crime perpetrado, surge a possibilidade do ofendido ou seu representante legal, nos casos de homicídio, por exemplo, os representantes legais, quais sejam cônjuge, ascendente, descendente, ou os herdeiros. Nós vamos ler aí o artigo 64. Os herdeiros, de maneira geral, podem contratar um advogado. Se não tiver advogado, vai lá na Defensoria Pública. Se não tiver condições de arcar com as custas do processo e contratar advogado, vai lá na Defensoria Pública e será, então, o próprio defensor nomeará um advogado que tem convênio com a Defensoria Pública para ingressar com uma ação ex-delito. Mas por que? Se eu posso esperar? Não, o processo pode demorar. E aí o que vai acontecer? O sujeito vai dissipar o patrimônio. Quando você for executar o título, se você esperar 10, 15 anos no processo penal, o advogado, o sujeito lá já orientou, vende seus bens. Porque aí, depois, se você for condenado a indenizar, você não vai ter nada mais para indenizar. Você não vai ter dinheiro mais. Então, para que serve o advogado nessa hora que trabalha no civil, na responsabilidade civil? Ele vai lá, tira cópia do inquérito, ou, se tiver confissão ainda, melhor ainda, você vai lá, tira cópia do inquérito, vai lá no processo civil, entra com ação de reparação de danos morais, materiais, né, dá o valor da causa e pede em sede de antecipação de tutela, né, o bloqueio de bens, o que você entende suficiente, não é talvez um valor exato, um valor aproximado que você entende suficiente e necessário para garantir eventual indenização. Então o sujeito matou lá um pai de família, tinha 3, 4 filhos e tinha 20 anos de idade, estava em plena atividade laboral. O sujeito vai e mata outra pessoa. Então ele tem que fazer toda aquela indenização que nós verificamos lá no artigo 948 do Código Civil. Vou esperar julgar o criminal porque depois eu já tenho título. E aí? E se na semana que vem o sujeito começar a vender o patrimônio dele? Depois o juiz vai anular essa venda? Lógico que não. Não tem nada que impede que ele venda. Então a ação civil, normalmente, ela é utilizada para garantir o bloqueio de bens, para garantir eventual indenização, futura indenização. Então você entra com essa ação de conhecimento e já pede em antecipação tutela o bloqueio de bens. Antes a gente entrava com ação cautelar inominada, pedindo bloqueio, e depois entrava com ação principal no prazo de 30 dias, que é uma ação de indenização por danos materiais e danos morais. Hoje não, né? Hoje você faz tudo num pedido só, numa única ação, né? Economia processual, agilidade. Então o processo civil mudou nesse sentido.
Tá certo? Entenderam então essa questão da utilização da ação ex delito? Por quê? Nós vamos chegar numa situação, quem não assistiu às aulas anteriores, deve prestar atenção no que eu vou dizer, mas mesmo entrando com ação, e ela está em andamento, tá? Pode acontecer algumas situações muito estranhas. Muito estranhas. Vamos imaginar o seguinte: o sujeito foi absolvido por legítima defesa no criminal. E aí tem uma ação civil em andamento que condenou o sujeito e transitou em julgado. Né? Tinha uma ação civil em andamento, o juiz do civil condenou o sujeito que matou a outra pessoa a indenizar, expropriou os bens, porque foi bloqueado bens, expropriou lá R$500 mil. A esposa ou os familiares gastaram esse dinheiro. E aí vem a decisão do criminal e diz o seguinte: não, ele foi absolvido por ter agido em legítima defesa. Aí eu pergunto a vocês: quem age em legítima defesa não pratica ato ilícito, age de acordo com o direito. Quem age em legítima defesa age de acordo com o direito, não comete ato ilícito. Portanto, não teria o que indenizar. Não teria o que indenizar. Não, mas e agora? O juiz do civil já condenou. O sujeito já gastou dinheiro. Então, é necessário que você entre com a repetição de indébito, com termos do artigo, se não me engano, 876, 776, respectivamente, Código Civil, e que fala da repetição de indébito. Mas vocês viram como que já teve aí uma contradição? Porque a jurisdição é una. Ela tem a divisão em relação às matérias. Tem a jurisdição civil, a jurisdição criminal. Tá? Mas não pode ter uma decisão contraditória. Nesse caso teve. Então resta a parte aqui que sofreu essa expropriação de bens e foi absolvido no criminal dizendo que ele agiu de acordo com a lei, ele tem que buscar uma repetição de indébito. Se o sujeito não tiver bens para devolver, instalou-se então uma injustiça. Perpetuou-se uma injustiça. Isso pode acontecer. De outro lado também pode acontecer. O juiz julga improcedente a ação no cível, fala: não, entendo aqui que o sujeito lá não tem responsabilidade, não. No cível, eu, juiz aqui, de acordo com a prova que foi produzida aqui no cível, eu entendo que o sujeito não tem responsabilidade alguma, não cometeu nenhum ato ilícito, portanto, julgo improcedente, né, a ação civil de reparação de danos. O juiz pode fazer isso? Pode. Transitou em julgado. Né? Coisa julgada, material, transitou em julgado. E aí o sujeito está respondendo o processo criminal. Vem o processo criminal e o juiz do processo criminal condena o sujeito. E essa ação penal condenatória transitou em julgado. Bom, se transitou em julgado, e aí com base no artigo 935 do Código Civil, diz o seguinte, né? Há uma independência em relação ao civil e criminal, mas não se discutirá mais a existência do crime e quem foi o autor do crime, se essas questões já foram decididas no criminal. Então, como que fica agora? O criminal condena, fala: você foi culpado por aquele fato lá. E um dos efeitos da condenação, nos termos do artigo 91, inciso 1 do Código Penal, é o quê? Tornar certa a obrigação de reparar o dano pelo crime. Esse é o efeito automático de uma sentença condenatória. Tornar certa a obrigação de reparar o dano causado pelo crime. Mas o sujeito foi lá no cível, foi julgado improcedente.
Então, resta a ele, nos termos do artigo 966 do Código de Processo Civil, se tiver um prazo de 2 anos, né, ele propor o que? Uma ação rescisória no cível. Mas verifica como que houve uma certa contradição aí do exercício de jurisdição. Mas aí, por que o crime deve prevalecer sempre? As decisões proferidas em sede de juízo criminal. Eu falei isso. No processo criminal vige a verdade material, a verdade real. O juiz tem mais liberdade na produção da prova. Portanto, é mais crível que o que está buscando ali e o que foi encontrado é a verdade real dos fatos. Diferente do processo civil. No processo civil, o sujeito não contestar, presume-se os fatos verdadeiros, arguidos na inicial. E o juiz é mais limitado na produção da prova, porque lá vige o quê? O princípio da verdade formal. No processo penal é a verdade material. O juiz tem a liberdade de determinar a realização de provas de ofício, porque ele tem que buscar elementos realmente para descobrir a verdade, né? Quem foi o autor do crime, se o crime existiu. É lógico que não pode agir como parte, né? Porque aí ele seria absolutamente parcial, tá? Mas dentro desta imparcialidade, no processo penal, como vige o princípio da verdade real, ele pode ouvir uma testemunha que não foi arrolada pelas partes, mas é necessária para ele formar o seu convencimento. Ele falou: vou ouvir aquela testemunha como testemunha do juízo. Ele pode, tranquilamente. Já no cível, o juiz sofre todas as limitações, haja vista que vige o princípio da verdade formal. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque isso deveria, ao menos, ser evitado, não deveria? Essas contradições que podem ocorrer nesses 2 exemplos que eu dei para vocês. Ora, você teria que manejar uma ação de repetição de indébito, ora, você teria que manejar uma ação rescisória, né? Mas há uma possibilidade que o juiz do crime, o juiz do cível, desculpa, ele poderia exercer, né? Para evitar esse tipo de coisa, esses 2 exemplos que eu dei. O juiz do cível, será que ele poderia suspender o andamento da ação cível até o julgamento do criminal, justamente para evitar essas decisões contraditórias? Por quê? Se ele esperar e julgou definitivamente o criminal, e lá no criminal, se tiver o título executivo, aí é lógico, o autor da ação aqui vai ser julgado carecedor, né? Porque você quer formar um título, agora já saiu o título lá, então não precisa mais de ação, você entra direto com a execução. Não é verdade? Mas o juiz do cível não poderia suspender o processo? Tem previsão no Código de Processo Civil, não tem? Quem pode ler, salvo engano, artigo 313, letra inciso 5 do artigo 313 do novo Código de Processo Civil. Vamos ver o que fala. Então, aí essa suspensão, essa outra causa, ela pode ser de origem interna ou externa. Interna, por exemplo, quando o juiz instaura um incidente de insanidade mental, um incidente de falsidade documental, isso ela tem efeito internamente, né? Suspende porque o efeito dela pode ser interno. Agora, lá no processo penal, aí é um efeito externo, depende de outra causa que está sendo julgada na jurisdição criminal. Então, o juiz poderá suspender o processo? Poderá. Quem lê a letra A,
do inciso 5º, salvo engano, do artigo 313. Você leu o inciso seguinte, você já leu direto o A, né? Então, nós verificamos que é possível a suspensão do processo até o julgamento do criminal. Tudo bem? O juiz do cível resolveu a questão, né? Não ia ocorrer aquela contradição que eu estou referenciando aqui há tempo. Mas aí surge uma questão no processo civil. Essa suspensão do processo civil, ela não pode ser eterna. Ela tem limite. Ela tem prazo. Quem pode ler o artigo 315, parágrafo 2º do novo Código de Processo Civil? O que ele fala sobre a suspensão? Então, olha aí que questão. Nesse caso, a parte vai requerer, não, mas o processo não pode ficar suspenso por mais de um ano. A ação penal foi proposta, mas o processo não pode ficar suspenso por mais de um ano. Né? Então, não dá outra alternativa para o juiz do cível, a não ser impulsionar o processo visando chegar ao fim, dar uma sentença de procedência ou improcedência. Né? Se ele julga procedente, expropria os bens e o criminal fala que o sujeito agiu em legítima defesa, contradição. Se ele julga improcedente, vem o criminal e condena o sujeito e transita em julgado. Aí há certeza sobre a existência do crime e quem foi o autor do crime. Injustiça e contradição novamente. Então, qual a solução disso? Como resolver essa questão para a gente tentar minimizar esses efeitos dessa contradição referenciada? Né? Vamos fazer a leitura do artigo 64, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Pode fazer a leitura lá. Não, pode ler o caput, que é o que nós estamos falando agora, já falamos desde o início. Mas o que interessa para a gente agora é interpretar o parágrafo único do artigo 64. Então, o artigo 64, parágrafo único, ele diz o seguinte: olha, o juiz do cível poderá suspender o processo, o andamento da ação cível, até o julgamento definitivo do criminal. Tranquilo, só que aí fala que o juiz poderá. Então, para que não haja nenhum tipo de injustiça do que eu estou dizendo para vocês, a doutrina vem no sentido que deve ser interpretado esse poderá como deverá. O juiz deverá suspender o andamento das ações, da ação cível, até o julgamento definitivo da ação criminal. Resolveria a questão, evitaria decisões contraditórias. Então, esse é o entendimento que a doutrina sugere para evitar tudo isso que eu falei até agora, interpretando o parágrafo único do artigo 64 como dever do juiz do cível suspender o andamento do processo cível até o julgamento definitivo do criminal. Porque a parte autora, se ela conseguiu o bloqueio dos bens, né, ou se for o caso até o arbitramento de uma pensão a quem os mortos a devia, né, não há prejuízo nenhum de se esperar o julgamento definitivo do processo criminal.
Não há nenhum prejuízo, ainda que demore. Tá certo? Então essa é a solução encontrada pela doutrina para resolver essa questão que eu exemplifiquei das duas formas, as duas hipóteses e que ocorreria uma contradição, onde uma jurisdição que deve ser una, portanto, só divide em relação à matéria, iria proferir decisões absolutamente contraditórias. Tudo bem? Tranquilo até aí? Então foi só a parte, nós resolvemos essa questão. Agora eu vou entrar no assunto de ação e execução ex delito, muito importante. Até agora nós estamos falando de sentença condenatória, né? Agora nós vamos falar de sentença absolutória, tá? E agora é importante que vocês prestem atenção, por quê? O juiz, quando profere uma sentença absolutória, necessariamente, ele não pode dizer assim, absolve o réu da imputação descrita na denúncia. Não é assim que o juiz faz. O juiz, ele tem que, lógico, os requisitos da sentença, relatório, fundamentação, conclusão, são são requisitos formais da sentença, exceto no juizado que dispensa o relatório. Nos demais casos, sob pena de nulidade, o relatório ele deve integrar a sentença, a fundamentação e o dispositivo, né? E para ele absolver, ele tem que dar as razões e os fundamentos da absolução. Então nós temos, de acordo com o Código de Processo Penal, 7 fundamentos em que o juiz poderá absolver o réu. 7. Absolvição, sentença absolutória. Certo? Sentença absolutória. No âmbito criminal, que desafia a apelação. Pode ser que desafie a apelação, tanto pelo Ministério Público quanto pela própria defesa. Tá? Então nós temos a primeira. Quando o juiz reconhecer que está provada a inexistência material do fato. 2. Está provado, aliás, não existe prova suficiente da existência do fato. 3. O fato narrado não constitui criminal. 4. Está provado que o autor não concorreu para a infração penal. 5. Não existe prova suficiente que o autor teria concorrido para a infração criminal. 6. O sujeito agiu amparado por uma das causas excludentes da ilicitude, ou seja, ilicitude, estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular do direito, estrito cumprimento do dever legal, ou amparado por uma causa excludente da culpabilidade, que é a segunda parte do artigo 386, inciso 6º, ou a absolvição geral, que é o inciso 7º, quando ficar o juiz entender que não há prova suficiente para condenar, portanto ele absolve. Ela é aquela absolvição genérica que o juiz dá no processo penal, certo? Então, para que o juiz absolva alguém, necessariamente ele tem que indicar a sua fundamentação em um desses dispositivos que eu narrei para vocês, que é o artigo 386, que vai do inciso 1 ao inciso 7º do Código de Processo Penal. Do inciso 1 ao inciso 7º do Código de Processo Penal. Tá certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque isso pode ter reflexo no âmbito civil. Lembra o que eu falei naquele primeiro estudo? Olha, o sistema adotado pela nossa legislação, de acordo com o artigo 935, é que a responsabilidade civil, responsabilidade administrativa, ela independe da responsabilidade criminal, mas ela pode sofrer algumas consequências. Então, ela tem um grau de interdependência. Isso faz com que afirmamos que o sistema adotado pela nossa legislação é o sistema da independência, mas a independência mitigada. Isso eu falei na primeira aula que nós começamos a falar, execução e ação ex delito, tá? E agora eu vou explicar por quê, tá? Vou dar um exemplo de funcionário público para que vocês possam entender melhor, né, das consequências. Prestem atenção, tá? Vamos imaginar o seguinte:
o funcionário público foi acusado de qualquer crime contra a administração pública. Aí. Vamos imaginar peculato, artigo 312, pode ser qualquer um, tá? Tá, peculato 312, aí o que aconteceu? Instaurou-se o processo administrativo, funcionário público, administração, porque a responsabilidade administrativa não está vinculada ao criminal, sistema da independência. Então chega a administração pública, instaura processo administrativo e fala o seguinte: ó, entendemos que aquele comportamento lá descrito lá no inquérito contra o funcionário é caso da ampla defesa, dá todos os direitos para o funcionário, e demite o funcionário a bem do serviço público. Certo? A administração pode fazer isso? Lógico que pode. Ah, não, ela tem que esperar o julgamento criminal. Isso não existe. Tem lugar que até a administração espera, mas não existe lei nenhuma que obrigue ela a esperar. Ela vai verificar se o sujeito infringiu comportamentos do estatuto dos funcionários, do município, do estado, da União, e com base nisso, se o comportamento for típico à demissão do serviço, a demissão a bem do serviço público, ela vai proferir essa decisão. Demite o sujeito a bem do serviço público. E o processo criminal está tramitando. E aí vem o Ministério Público e entra com ação civil pública. Ele pode fazer isso também? Lógico que sim. A ação civil pública está em andamento. O sujeito foi demitido a bem do serviço público. Aí, o que acontece? Vem a justiça criminal e absolve o funcionário público com fundamento no artigo 386, inciso 1 do Código de Processo Penal. Ou seja, a justiça criminal, onde vige o princípio da verdade real, está dizendo que o fato peculato não existiu. E isso ficou provado no criminal. Transitou em julgado, o Ministério Público não recorreu, transitou em julgado. O que vai acontecer com esse funcionário público? Ele vai ter o direito à reintegração ao cargo público? Sim ou não? É lógico que sim. Ah, mas por quê? Porque a justiça criminal está falando que aquele fato que teve origem lá no inquérito, que era o peculato, apropriar dinheiro público ou do particular que tem a guarda do dinheiro público, artigo 312, não existiu. Se não existiu, como que o funcionário público pode ter consequências no âmbito administrativo? Ele não pode sofrer consequências no âmbito administrativo. Se ele já sofreu, ele vai ser reintegrado ao cargo público, com todas as vantagens, com todos os valores que ele não recebeu, salário, tudo, promoção, tudo. E a ação civil pública tem que ser cancelada, porque ele não pode sofrer consequências cíveis. Entenderam essa questão, da importância dessa questão? Então, isso leva a gente a falar o seguinte: esta decisão com fundamento no artigo 386 do Código de Processo Penal faz coisa julgada no cível. Não se discutirá mais essa decisão, que o juiz criminal falou que ficou provado que aquele fato peculato não existiu. Acabou. Transitou em julgado, acabou. Processo administrativo, o sujeito vai ser reintegrado ao cargo público, ele não pode responder por ação de improbidade, não vai ter nenhuma consequência, acabou. Está provado que que o fato peculato, que é a apropriação, não existiu. Olha a consequência disso. Então, o fundamento com o artigo 386, inciso 1, faz
coisa julgada no cível. Não se discutirá mais. Certo? Agora, se ficar uma absolvição, é o seguinte, no mesmo exemplo, o sujeito foi demitido a bem do serviço público, tem uma ação de improbidade administrativa, aí vem o criminal e diz o seguinte: ó, não há prova suficiente que o peculato existiu. Nesse caso, fará coisa julgada no cível? Não fará coisa julgada no cível. O funcionário continuará demitido, ele continuará respondendo o processo administrativo. Porque o criminal falou: olha, eu não achei prova suficiente que o peculato existiu. Ah, mas o processo administrativo lá pode ter encontrado alguma coisa que caracteriza uma infração de dever funcional sujeita à pena de demissão. O